Olá, aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para nossa aula de número 28 de História do sétimo ano, referentes à apostila Ser, Somos, volume 5, das páginas 33 até a página 52. O tema de nossa aula hoje será Expandindo as Fronteiras na América. Nós vamos falar sobre a definição de patrimônio histórico, a descoberta de ouro e a Guerra dos Emboabas, a organização do trabalho nas minas, as formas de extração do ouro, as negras do tabuleiro, os tropeiros, as redes de comércio e a culinária mineira, fiscalização, impostos, contrabando e revoltas, e o movimento barroco. Os objetivos de nossa aula serão identificar as principais características da sociedade que se formou em torno da exploração das minas de ouro e diamante no século XVIII. Conhecer as formas de resistência e de luta dos escravizados, assim como os defeitos da mineração para as populações indígenas. E compreender a importância de pensar o patrimônio histórico e artístico-cultural como algo integrante da vida cotidiana das pessoas. Núcleos urbanos. Patrimônio histórico. Nós estamos vendo aqui, nesta imagem, a vista da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa cidade é considerada um patrimônio histórico da humanidade, por sua importância no século XVIII e pela arquitetura que se mantém em boa parte preservada. Mas você sabe o que é um patrimônio histórico? Um patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças, ou até mesmo a parte de uma cidade, como por exemplo o centro histórico, como é o caso aqui desta imagem. Mas por que Ouro Preto se tornou um importante patrimônio histórico? Então, nós temos que falar sobre o ouro, a exploração do ouro no Brasil. A descoberta de ouro ela vai resultar em uma grande migração para a região das minas. E essa migração vai levar a conflitos, principalmente entre os paulistas, que encontraram esse ouro nas minas, né? Quando a gente fala de paulistas aqui, nós estamos falando dos bandeirantes, e os demais imigrantes que chegaram na região, chamados de forasteiros ou emboabas. Com a derrota dos paulistas, e as cidades coloniais registraram um crescimento rápido e desordenado, algo inédito até então. Então, os bandeirantes descobrem o ouro na região do Rio das Velhas, por volta de 1695, e a partir daí ocuparam-se várias áreas em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Inicia-se então um processo acelerado de urbanização nessas áreas próximas às minas. Esse grande afluxo de pessoas para essa região vai provocar o quê? Escassez de gêneros de subsistência, causando graves crises de fome. Mas com o tempo, essa escassez de alimentos vai ser reduzida com o cultivo de roças de subsistência, fazendo então ocorrer uma diversificação das atividades econômicas dessas cidades e também da região, e o comércio de produtos vindos de outras regiões da colônia, através de viagens de tropeiros, né? Para abastecer todas aquelas regiões das minas que estão agora urbanizadas. Vamos ver então como que era o cotidiano
nos garimpos, né? As formas de trabalho na mineração. Essa imagem aqui se chama lavagem do ouro no Monte Itacolomi. De um pintor chamado Rugendas, que fez essa imagem em 1835. E trata-se de uma região mineradora, cuja mão de obra empregada é de escravizados africanos. Havia duas formas de extração do ouro. Uma por meio da calha do rio, que nós estamos vendo aqui, né? E a outra pela escavação das minas, que é a que nós estamos vendo aqui. Essa pintura ela foi produzida no século XIX e não no século XVIII, que foi o momento em que começou a exploração do ouro nas minas, por um viajante alemão chamado Rugendas, como já foi falado, e retrata uma importante área mineradora que ainda estava em funcionamento naquele momento. Um dos aspectos ressaltados na imagem é a questão do trabalho escravo. Nós estamos vendo aqui, né, os escravos trabalhando com a sua bateia, batendo no couro do gado para retirar, para cair, né, os grãos de ouro nesse local. Nós temos aqui as negras do tabuleiro vendendo comida. Nós temos aqui também os feitores. Este daqui está castigando um escravo, né? Nós temos outro feitor aqui também olhando, vigiando os escravos para que eles não contrabandem o ouro, e por aí vai, né? Nós estamos percebendo então a diferença entre as atividades realizadas por brancos e negros. Percebe-se que, enquanto os negros trabalham pesado na extração do ouro, os brancos estão em posição de descanso ou castigando os escravos. As formas de resistência dos escravizados em Minas Gerais. Apesar de sua abrangência, a imagem não permite verificar muitos temas relativos à escravidão. Por exemplo, as formas de resistência dos escravizados, muito comuns em Minas Gerais no século XVIII. No caso, o pintor optou por retratá-los como sujeitos passivos, às ordens e à violência dos feitores, algo que os estudos mais recentes contestam enfaticamente. As formas de resistência mais recorrentes usadas pelos cativos em Minas Gerais no século XVIII são revoltas, fugas, formação de quilombos, a recusa ao trabalho ou até mesmo a negociação com as condições de trabalho, roubo do ouro para a compra de alforria e a compra de alforrias pelas Irmandades Negras. Ou seja, haviam grupos de pessoas que juntavam dinheiro para comprar a alforria dos negros, para libertar os negros. Então, havia uma grande rede de resistência escrava contra os maltratos, né? Então, ali naquela imagem, nós não estamos vendo apenas os escravos passivamente trabalhando. Nós não estamos vendo as formas de resistência que eles também imprimiam sobre sua condição. As diferentes formas de exploração do ouro. Como dito antes, havia duas formas de extração do ouro. O processo de retirada do ouro da calha dos rios, como o ouro de aluvião, e a escavação das minas, que nós vemos também ali em cima, né? Então aqui nós temos o ouro de aluvião, né, na calha dos rios, e aqui nós estamos vendo a entrada de escravos nessa mina. Nesse processo, os portugueses se aproveitaram do conhecimento passado pelos africanos para tornar mais eficiente a extração aurífera. Lembrando que, na África, muitos desses africanos
trabalhavam em minas também na África, com o uso de instrumentos como a bateia e a gamela. Aqui nós temos a bateia e a gamela, e a utilização de ervas que, amassadas e misturadas na água da gamela, faziam com que as partículas de ouro se juntassem, sem se perder nas trocas da água. Então, os portugueses eles vão aprender muito com os africanos também sobre essa exploração do ouro. Redes de comércio que se formaram em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro, houve a formação de várias redes de comércio na colônia para abastecer a região mineradora. Essas redes ligavam regiões extremas do Brasil até chegar aos tabuleiros das negras, que trabalhavam nos meios urbanos. Haviam muitas negras escravas que que trabalhavam nos centros urbanos, né, nas ruas, nos centros urbanos, vendendo esses produtos que chegavam nessas cidades através dessas redes de comércio. E a culinária que se formou em Minas Gerais nesse período esteve profundamente relacionada às trocas comerciais que foram estabelecidas, já que a província aurífera, as Minas, não produzia boa parte do que ela consumia. Ela é uma espécie de mescla dos povos e culturas que formaram o Brasil. A culinária mineira, então, ela tem a mandioca, o milho, que eram de tradição indígena, o feijão, quiabo, pimenta, vindo dos povos africanos, e o açúcar, que estava relacionado aos europeus. Aqui neste mapa, nós vemos bem, né, as regiões que tinham minas, né, e todas essas linhas mostram áreas de comércio entre essas regiões produtoras, né, seja de produtos agrícolas, de carne e outros instrumentos para abastecer a região das minas, né? Então, uma rede de comércio foi iniciada com o advento do ouro e da extração de diamantes no Brasil, né? Então, o Brasil sai um pouco dessa região litorânea de exploração de açúcar, né, dos engenhos, e entra mais adentro, né, do interior do Brasil com a exploração do ouro, formando então toda essa rede de comércio que nós estamos vendo aqui, com viagens principalmente de tropeiros, tá? Em cima das mulas, né, dos moares, ok? Que fazia esse comércio dentro do Brasil. Fiscalização, impostos, contrabando e revolta. Naquele momento, o mundo adotava uma política mercantilista. O mercantilismo partia do princípio de que um país rico era aquele que acumulava metais. Quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, o governo português adotou uma série de medidas para manter boa parte do ouro, né, em seus cofres. Ou seja, o governo português, que dominava o Brasil, procurou, então, manter o ouro sob controle. Controle de quem? Da coroa, né? Do rei. A coroa, então, organizou rapidamente um sistema de exploração das minas. Ela vai distribuir as datas, né, que são as partes das terras, para privilégio dos grupos mais ricos para explorar o ouro. Vai fazer também a Intendência de Minas, em 1702, que vai ser responsável por tributar, policiar e fazer a justiça local nessas regiões das datas. E as formas de arrecadação variaram com o tempo, destacando-se o quinto, né, que era 1/5
do ouro extraído, ou seja, 20% do metal extraído, ficava com o rei. Era chamado, né, pelas pessoas de o quinto dos infernos, né? Um quinto, 20% do metal extraído ficava com a coroa. Captação, cobrança de um imposto por cabeça de escravo maior de 12 anos. E a derrama, que era uma cobrança de impostos atrasados ou extraordinários. Essa derrama vai provocar muita revolta. Em 1725, a coroa instala a primeira casa de fundição, onde o ouro seria fundido, tributado e transformado em barras, né? Então, todo o ouro achado nas minas ia para a casa de fundição, onde ele era derretido e retirava-se então o imposto do rei. A população que habitava a região mineradora não vai ficar passiva diante dessas taxações impostas pela coroa. Além de adotar diversas formas de burlar a lei, né, de tentar não pagar esses impostos, como a fabricação de santos do pau oco, ou seja, se faziam santos de madeira, né, imagens de madeira, só que por dentro era oca, e ali eles escondiam o ouro traficado, né? Escondia o ouro que eles achavam para não serem tributados. Ela também recorreu a revoltas, né? A sociedade se revolta, então, como a revolta de Vila Rica, que vai acontecer em 1720, com um movimento capitaneado por Felipe dos Santos, como uma reação da criação da Casa de Fundição. Mas essa revolta vai ser mal sucedida e o seu líder, o Felipe dos Santos, vai ser condenado à forca. E a política da coroa de continuar tributando vai continuar sendo mantida. Então, quem fosse contra a coroa, né, era punido de forma radical. Cultura e cotidiano. A riqueza que circulou com a exploração do ouro levou ao desenvolvimento de uma arte local, com o estilo barroco. Ao contrário do ideal racional característico do Renascimento, esse estilo barroco ele vai registrar uma predominância de excesso e dos contrastes, seja na música, na pintura, na escultura, na arquitetura, ou seja, nas artes em geral. Vai ser um gênero originário lá da Itália, mas que vai se espalhar por vários países, adquirindo feições próprias em cada lugar. E em Minas, que feição que o barroco levou? As especificidades, né, as características do barroco mineiro vão ser o excesso de curvas, o contraste das cores, a profusão de anjos, traços mestiços em seus personagens, como pele mulata, nariz mais largo, cabelo crespo e olhos escuros nos personagens retratados. Uso da pedra-sabão para as esculturas, colunas brancas ornamentadas com ouro, pinturas alegóricas, multicoloridas, com efeitos ilusionistas e torres laterais cilíndricas. Os expoentes do barroco mineiro vão ser, na escultura, o Aleijadinho, né? O Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho. E na pintura, que vai pintar muitos tetos de capelas, né, de igrejas, o Manuel da Costa Ataíde, chamado de Mestre Ataíde. Então aqui nós podemos ver imagens, né, escultura feita por Aleijadinho, e aqui uma igreja onde o seu teto foi pintado por Mestre Ataíde. Ok? As atividades da semana, então, são para organizar as ideias, página 46 a 49, teste seus conhecimentos, páginas 49 e 50,
e seção Nosso Mundo Hoje, páginas 50 e 51.